Hoje o nosso bate-papo já começa no contexto, né, de Dia dos Namorados, que vem chegando. E é falar do amor que eu trago hoje, né? Para falar de amor que eu trago hoje a Rosiane Delgado, e hoje ela traz pra gente também uma dica de livro no finalzinho da nossa entrevista, que eu acho que você vai apreciar. Mas falar da linguagem do amor é algo que a gente ainda não entende, né? É verdade, Magda. Boa noite. Eu achei que é uma temática que interessa a todos nós, né? De interesse coletivo, vamos dizer assim, né? Então, Com ou sem namorado. Estando solteiro ou casado, né? É bem interessante a gente poder ter consciência dessas linguagens. Né? E que linguagens são essas? Bom, quando a gente pensa em linguagem do amor, a gente vai entender o seguinte: a forma que eu me comunico na hora de transmitir o que eu sinto pela outra pessoa em termos de uma afetividade positiva e o quanto é que eu recebo, ou seja, qual a minha receptividade em relação ao que o outro está demonstrando para mim. Então, muitas vezes a gente observa diferenças. Então, às vezes, uma pessoa, independente do sexo, seja homem ou seja mulher, muitas vezes algumas pessoas elas têm uma necessidade ou elas entendem que determinado comportamento é sinônimo de amor e outras, às vezes, o mesmo comportamento ela não considera aquilo como uma, digamos assim, uma demonstração de afeto, de carinho. Tem como exemplificar isso? Tenho. Mas, assim, é importante, antes da gente exemplificar, a gente entender por que existem essas diferenças, né? Essa diferença, ela existe, na verdade, pelos contextos em que nós fomos criados, as referências que nós obtivemos ao longo da nossa criação. Então, dependendo como é que foi a nossa relação com pai, mãe ou pessoas que cuidaram de nós, ao nosso entorno, como é que elas se relacionaram conosco, como é que elas nos educaram, nos ensinaram a questão da troca de afeto, do dar afeto e do receber afeto. E isso vai se perpetuar ao longo, né, da existência daquela pessoa. E muitas vezes essa forma de ensinar afeto, ela não é só falada, é o momento em que ela é feita mesmo. É o toque, é a quantidade de atenção que você dá, é a forma de você poder mostrar amor. Né? A linguagem não é só verbal, então? Não é só verbal, né? E dentro dessa questão aí da identificação dessas linguagens, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, e esse livro ele acho ele bastante didático para poder exatamente exemplificar essas linguagens que a gente pode estar buscando identificar não só nossas, como uma relação ao outro. A também, gente tem uma capinha do livro para mostrar, só para as pessoas começarem a perceber que elas têm outros artifícios para fazer uso, além da informação da Rosiane, e para complementar isso, para que ela mesma tire suas conclusões. E ali no conteúdo a gente teria exatamente essas linguagens e esses exemplos que eu te pedi. Isso mesmo. Então, essa autora, que é a Gary, ela fala o seguinte: existem esses 5 tipos. Ele está relacionado à questão de como é que eu me passo a informação, ou como é que eu me comunico com aquela pessoa. Então, por exemplo, algumas pessoas se sentem amadas quando elas recebem elogios, quando a gente coloca assim: poxa, que bacana que você fez isso, nossa, o seu arroz, a sua comida está muito gostosa, você caprichou. Então ela se sente, poxa, valorizada, ela se sente realmente pertencente, aquilo tem um significado muito positivo para ela. E tem gente que não, né? Que para ela não tem diferença. Tem isso. gente que tanto faz, né? Tá vendo? Essa é a diferença. Então, essa forma de amar, que a gente vai colocar afirmações em relação àquela pessoa, tem a ver também com incentivo. Então, geralmente você tem a pessoa que tem um parceiro, ela vê, às vezes, identifica algumas fragilidades, algumas inseguranças, ela pode estar incentivando a pessoa buscar a superação daquilo, pode estar incentivando também as qualidades, os talentos que aquela pessoa tem para ela poder estar se utilizando mais a favor dela. Então, tudo isso faz parte dessa condição de demonstração de amor que algumas pessoas elas conseguem ter uma receptividade. Até a própria questão também da linguagem não violenta, no momento em que a gente entende, consegue entender, fazer uma leitura dos sentimentos do outro e das necessidades que aquele outro tem. Então, isso é fundamental nas nossas relações. Reduz bastante, né? Reduz bastante. A tendência o que é? A gente trabalhar uma questão de empatia muito maior conosco e com o outro e voltado para aquela relação também. Então, a gente tem uma matériazinha no finalzinho do programa que fala dos ex-namorados, né, dessa coisa de ir e voltar com o namorado. É bom que quem está nesse processo, né, cíclico de ir e voltar, o tal do namoro ioiô,
que repense isso também, né? Certamente. Está mudando algumas coisas, não está mudando a linguagem, É verdade. a comunicação. Até porque às vezes gera, com essa comunicação, ela não flui quando os casais, geralmente eles têm conflito por causa de comunicação, tem algo está muito relacionado com essa questão da linguagem do amor. Porque aquela harmonia às vezes não se estabelece por essa dificuldade de achar que o outro não gosta o suficiente, não ama, não valoriza. E no momento que isso acontece, essa linguagem ela começa a ficar mais harmônica, a tendência é eles se harmonizarem também e a coisa fluir. Conflitos e problemas, isso vai existir em qualquer situação. Mas o entendimento dessa linguagem, você vai cada vez mais diminuir a margem de problemas. E no caso de casais que já estão há muito tempo casados, né, e que perceberam agora que não se comunicavam bem. Que tem essa coisa de você ficar casado durante muito tempo, pela convenção social, né? Nós temos casais de outras gerações que para eles o padrão de casamento tem que ser o duradouro, né? O felizes para sempre, em que isso não represente a verdade. Como eu faço? Eu tenho tempo de mudar isso? Claro, a condição, no momento que as duas pessoas elas se casam, algumas pessoas mantêm aquela ideia equivocada de que elas pararam no tempo e que nada vai mudar. Só que isso é um equívoco, porque na verdade as pessoas continuam mudando, amadurecendo, tendo novas experiências. E é exigido até certo ponto que essa relação ela também se movimente, de forma que os dois consigam caminhar juntos nesse entrosamento. Então isso é importante para que eles possam ter essa renovação. E essas linguagens, de repente, elas vão se modificando também. De repente, a linguagem, não só mais da afirmação, porque ela já está segura, às vezes uma outra linguagem que é prioritária é a linguagem do presente. Da pessoa lembrar de datas comemorativas, de presentear não necessariamente com algo que tem um valor monetário alto, mas que tenha um sentido simbólico para aquelas duas pessoas, que envolve toda uma questão de afeto, de importância e significado para eles na questão do amor. Essa é uma forma de linguagem também. Isso é outra forma de linguagem. Uma outra dinâmica também que a gente pode pensar em termos de conduta, que a gente entende também como linguagem, é o toque. O toque ele é muito importante. E esse toque, muitas vezes não precisa você ficar agarrado com a pessoa, mas de repente sentar no sofá junto para assistir um filme. Mas também não vale jogo, tá? Porque jogo, senão aí o homem fica concentrado. Só se ela gostar. Só se ela gostar. Só se ela curtir também. Então ele fica lá muito concentrado e não dá para compartilhar aquele momento, né? Por favor, daí você tá a linguagem toda tá toda, né, invertida e distorcida. É verdade. Essa condição da comunicação também é a questão da qualidade do tempo na linguagem do amor é importante. É você estar, aquele tempo que você está com a pessoa, você está de fato presente. E o de fato presente é a escuta. E muitas vezes o outro ele não quer que você dê soluções ou diga encaminhamentos, ele quer que você ouça. Então simplesmente ouça. E o que é ouvir? Uma escutativa. Isso eu vi hoje, gente. Muito difícil. Por que é que as pessoas... Hoje até eu falei assim, gente, escreva menos, né, leia mais, fale menos e pense mais. Não tem os macaquinhos lá? Tem cara igual macaquinho. Que dificuldade de ouvir, principalmente em casal, né? Sim, as pessoas têm uma necessidade muito grande de falar e de ouvir menos. Só que a comunicação, para ela ser eficaz, ela precisa dos dois elementos. E principalmente mais do escutar do que do falar. Né? Se você fala demais... Não dá. Às vezes tem que ser 70 para escutar e o resto dos 30 para falar. Porque às vezes a pessoa ela consegue ser sintética no que ela está falando, então ela tem um tempo para você refletir, pensar, entender, analisar. Então tudo faz parte. O silêncio também é uma comunicação. Bom, você indicaria esse livro hoje também para complementar o que você está dizendo agora e para que nós nos aprofundemos mais nessa linguagem, perceber que ela está ali no cotidiano e talvez a gente possa mudar isso de repente até para o dia 12 de junho, né? Isso, até para já dar ideia para o pessoal já ir pensando no presente, na forma e na qualidade de demonstração de afeto nesse dia, porque na verdade é um ritual, pode ser aproveitado, né, para poder mudar algo de forma que melhore, né, que qualifique essa relação. Eu acredito ainda muito nas relações, né? Você acredita? Eu acredito, sim. A grande questão é que as pessoas precisam investir de fato, né? Investir de fato significa também investir em si. Né? Não esperar que o outro traga a solução para a vida dela, porque ninguém tem a obrigação de preencher as necessidades de ninguém.
Então, uma parte, a relação, ela vai, digamos assim, administrar aquelas necessidades, vai haver um entrosamento, e outras a própria pessoa vai ter que resolver isso, né? Resolver essas questões sozinha, né? O start já foi dado, não tem É para você verdade. repensar hoje, está aqui a entrevista da Rosiane e o livro ali para você também. Obrigada, Isso viu? mesmo, obrigada a você. A gente volta a se encontrar ainda essa semana que vem para você trazer mais um recado antes do dia 12 de junho. E eu volto em instantes. Até já.